5, 40, 50, e assim vai, 5 em 5. Né? Muito bem. Existe mais uma coisa interessante que acontece quando a gente está em movimentos uniformes, também acontece no movimento uniformemente variado, né? Que é o encontro de objetos. Bom, encontro de objetos. Então, por exemplo aqui, vamos ler esse enunciado. Duas estações A e B estão separadas por 200 quilômetros, medidos ao longo de uma trajetória. Pela estação A passa um trem P, que é esse trem aqui, no sentido de A para B. Simultaneamente passa por B um trem Q no sentido de B para A. Então, é o que está aparecendo aqui na figura, tá bom, Carol? O P está indo para frente, o Q está indo para trás. Vai ter uma hora que eles vão se encontrar. Eles não vão bater, porque cada um está em um trilho, mas eles vão estar na mesma posição, vamos dizer assim, ok? Tá. Os trens P e Q têm movimentos uniformes com velocidades de valores absolutos, 70 km e 30 km, respectivamente. Determine o instante de encontro e a posição de encontro. Muito bem. Então, vai ter um momento que eles vão estar na mesma posição. Então, esse instante vai ter passado a mesma quantidade de tempo para os dois e eles vão estar na mesma posição, tudo bem? Ok, como é que eu encontro isso? Na aula passada, eu falei muito para você sobre um fato muito interessante. Aquelas funções horárias, elas descrevem o comportamento do objeto para qualquer instante de tempo. Eu consigo descobrir qualquer posição dele se eu tiver aquelas equações. Lembra disso? Né? Não era posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, era o sorvete, era isso que eu acabei de falar. Então, se eu tiver a posição inicial e a velocidade, eu consigo, escolhendo um determinado valor de tempo, descobrir onde ele vai estar. E o contrário também. Se eu sei onde ele está, eu posso descobrir o tempo isolando o tempo. Não é mesmo? Lembra que tu fez isso? Sim. Isso, beleza. Agora, partindo dessa lógica, o trem P vai ter uma equação e o trem Q vai ter outra equação. Porque eles têm velocidades diferentes, eles estão inicialmente em posições diferentes e por aí vai. Tá? Então, obviamente, eles têm que ter duas equações diferentes. Mas, no momento do encontro dos dois, apesar das equações serem diferentes, tanto o tempo quanto a posição dos dois é a mesma. Eles vão se encontrar, se eles se encontram, eles estão no mesmo lugar, certo? Não tem como dizer que tu encontrou alguém, tu aqui, e a pessoa, não sei, na Europa. Não tem como. Vocês têm que estar ao mesmo tempo na mesma posição. Isso é um encontro. Então, esses trens, apesar de eles terem equações de movimento diferentes, eles eventualmente estarão na mesma posição. O problema pede em qual instante isso acontecerá, depois dos dois começarem a se mover, né, no mesmo instante. Veja aqui, ó, simultaneamente. Eles vão começar a se mover no mesmo instante. Então, onde que eles vão em qual instante do tempo eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar depois que eles começaram a se mover por meia hora, depois de uma hora, depois de 15 minutos? É isso que a gente quer encontrar, tá bom? Show. Então, para que a gente encontre algo relacionado ao movimento dos dois corpos, a gente tem que encontrar a equação de movimento deles. É isso que a gente vai fazer agora, encontrar a equação de movimento deles. Então, para encontrar a equação de movimento, lembra que na aula passada a gente precisava só saber qual era a posição inicial e a velocidade de cada corpo que a gente estava estudando? Era só isso, né? Então, tá bom. Então, tendo essa ideia em mente, vamos resolver o probleminha. Ou vamos ver como é que ele resolve aqui, né? Bem, ele diz todo um procedimento que eu gosto muito desse livro por causa disso, que ele vai seguindo uma sequência lógica que é a mesma que eu sigo. Ele primeiro mostra um desenho, então a gente repara que o trem P está na posição 0, olha só, aqui é a posição 0, ele está na posição 0.
está na origem do sistema referencial. E o trem Q está na posição 200. O S0 dele é 200, ok? Uhum. Muito bem, muito bem. Espero que você esteja acompanhando mesmo. Se tiver qualquer dúvida, eu só falo, professor, não entendi nada, eu explico de novo, não tem problema. Segunda coisa que ele fala, orientar a trajetória. Isso significa o seguinte, indicar para onde é positivo e para onde é negativo. Uhum. O P tá indo progressivo e o Q tá indo retrógrado. Tudo bem, se tu escolheu para a direita positivo e para a esquerda negativo, é exatamente isso. 3. Adotar a origem dos tempos. Bem, a origem dos tempos é o instante em que eles começaram a se mover. Os dois começaram a se mover juntos, então vamos ter essa ideia em mente, tá? 4. Descrever as funções horárias. Agora, a gente vai escrever a equação para cada um deles. Lembra que a equação do sorvete, que é o que descreve esse movimento de velocidade constante, a equação da MRU, é S, posição final, é S, igual a S0 mais VT? Então eu preciso do S0, posição inicial de cada um, e V, velocidade de cada um. Então eu olho para esse trem e digo, qual que é a posição inicial dele? 0. Isso, qual que é a velocidade dele? Bem, está no enunciado aqui. 70, tá vendo? Então a equação dele vai ser S igual a 0 mais 70T. Pronto. Tá bom. A do outro trem, qual que é do outro trem, qual que é a posição inicial dele? 200. Isso, e a velocidade? 30 quilômetros. Errou. Errou. Menos 30, menina. Ele tá indo pra menos esquerda. 30. Ele tá indo menos. Isso, menos 30 quilômetros. Não esqueça do sinal, porque o sinal muda tudo. Nossa. Tá bom. Esqueceu o sinal aqui, a conta tá errada. Apesar de todas essas lógicas bonitinhas que a gente falou antes. Então, ó. Fechou? Tá bom. Agora a gente vai ter que usar uma condição lógica, uma condição da realidade, que apesar de saber físico ou não, tu vai ter que utilizar aqui para entender esse problema. Eles se encontram. É isso que a gente está querendo calcular, o tempo onde eles se encontram. É isso. Muito bem. Se eles se encontram, a posição de encontro é a mesma. Se eles se encontram, eles estão no mesmo lugar. O que é que indica a posição final, ou seja, uma posição que eu quero calcular do meu objeto na equação, é esse S aqui do outro lado. Né? Essa é a posição do trem P, essa é a posição do trem Q. Se eles estão na mesma posição, afinal eles estão se encontrando, pela definição de um encontro ocorre na mesma posição, esse SP e esse SQ são iguais. O valor dos dois é o mesmo. Eu não sei se é 5, eu não sei se é 10, eu não sei se é 300, mas é o mesmo, tá bom? Se é o mesmo, então faz uma equação com os dois resultados? E isso, se o lado esquerdo é igual, eu posso igualar o lado direito, ou seja, 0 mais 70t é igual a 200 menos 30t, exatamente. Eu igualo as duas equações. E assim eu encontro o tempo. Show? Show! Então tá bom. Então vamos ver o que eles fizeram aqui, ó. Dá uma lidinha aí. Depois eu vou explicar que a minha voz já tá ardendo já. Tá. Dá uma lidinha. Entendi. Estes? Muito bem. Então ele fez as continhas lá bem tranquilinho, né? E daí, bem, se eu estou preocupado em encontrar o instante onde eles estão na mesma posição, eu igualo as posições e isolo o instante. Pronto. Foi o que foi feito aqui. Instante, 2 horas. Igualei os dois lados, pude isolar o T. Achei que depois de 2 horas os trens estarão na mesma posição. Na mesma posição, exatamente. Muito bem. Qual que é a próxima coisa que o problema pede?
A posição de encontro, ou seja, qual que é o S, qual que é o valor de distância, né? Se esse aqui está em 0, ele vai encontrar o outro cara em qual lugar? Muito provavelmente vai ser, não, com toda a certeza do universo, vai ser em algum lugar entre 0 e 200, concorda comigo? Uhum. Senão, tua conta tá errada. Então, tu sempre tem que fazer essas jogadinhas lógicas para ver se a tua resposta faz sentido, tá? Uhum. Se um trem tá no 0 e o outro tá no 200, claro que eles vão se encontrar entre essas duas coisas. É tipo tu sair para ver uma amiga tua, tu mora na tua casa, tua amiga mora na casa dela, vocês dizem para se encontrar no meio do caminho. Vocês vão... É exatamente o que tá acontecendo aqui, né? Uhum. Então, obviamente, vocês não vão se encontrar atrás da tua casa ou atrás da casa dela, vocês vão se encontrar no meio do caminho, se vocês estão uma indo em direção à outra. Muito bem. Então, como eu faço isso, então, algebricamente? Bem, se eu já encontrei qual que é o tempo, eu só pego esse tempo e jogo em qualquer uma dessas duas equações, qualquer uma. As duas vão me dar a mesma resposta. Por quê? Porque esse tempo, ele apareceu quando eu igualei as duas equações. Então, para as duas é igual, eu igualei, então é igual, ok? Uhum. Ele jogou 2 aqui nessa, porque essa é mais fácil. Mas ele poderia ter jogado na outra, ele joga para confirmar, ó. Os dois dá 140, tá vendo? Uhum. Show de bola, né? Uhum. Agora a senhorita vai fazer uma Tá. parecida, tá bom? Vamos ver aqui. Essa aqui é boa, ó. Você vai fazer essa 44, tá? Tenta fazer sem a minha ajuda, tá bom? Se parecer dúvidas, tu me pergunta, mas acho que tu consegue sozinha. Tá, tem que responder em quilômetros por hora ou metros por... Acho que metros por Metros por segundo. segundo, porque a conta tá em metros por segundo. Ok. Tá, me manda uma foto no WhatsApp quando tu terminar, tá? Beleza.
Ok, eu tô com um pouco de dúvida. Ô, senhor? Pô, e aí, não conseguiu resolver a continha, não? Ah, não, eu fiquei com dúvida. Ah, podia ter me chamado no WhatsApp, que eu tava. Ah, tá. Sempre faz isso quando eu não responder, tá? Ok. Qual foi sua dúvida? Eu cheguei até o. Tipo, eu sei em quantas horas eles. Tipo, sabe? Quanto tempo? Sim. Mas eu não sei mais. Eu esqueci o que fazer depois disso. Bem, vamos por partes. Você encontrou a equação de movimento dos dois corpos? Uhum, Legal. Então, a do primeiro corpo provavelmente ficou S igual a 15 mais 20t, né? uhum, E a do segundo ficou igual a S igual a 45 menos 10t, né? uhum. Tá. Então, para encontrar o tempo em que os dois se encontraram, você igualou as duas equações, né? É, Você fez isso? sim. Pra mim deu 1 hora, mas eu acho que tá errado. Uma hora? Isso quer dizer um segundo, né? Eu não sei, deu 1 hora. Deu 60 segundos. Mas uma hora não é 60 segundos. Ah, é. É. É realmente. 60 segundos é um minuto, tu concorda comigo? Ah, sim. Deixa eu fazer de novo, peraí. Vai lá. Acho que tua conta estava toda certa. Só falou horas onde era para ter falado minutos, né? Uhum. Um minuto, acho que era isso. Então, deu certo agora? Deu a mesma resposta?
Peraí, tô acabando aqui, calma. Tá bom. Deu 1. Então deu. Tá, o t deu igual a 1? Sim. Então isso é 1 segundo. Aham. Ele está fazendo a conta em segundos, então tem que dar 1 segundo, ok? Sim. Então eles se encontraram 1 segundo, beleza. Muito bem. Então você disse que estava com dificuldade de descobrir qual é a posição que eles se encontraram, não é mesmo? Isso. Eles se encontraram na posição em que cada um deles andou 1 segundo. Então agora que você tem a equação de movimento dos dois, coloque no lugar do tempo esse 1. Deve ser em contraposição. Vai ser a mesma para os dois. Tá, mas espera, como é que eu faço isso mesmo? Qual que é a equação da primeira bola? S igual a 15 mais 20t. No lugar do t, tu coloca o número 1. Ah, então eu faço 20 vezes 1? Sim. Tá bom. Tá, deu 35 metros por segundo. Não. Tu está Não? encontrando uma posição. Ah, Posição não é medida em metros por segundo. Posição é medida em metros. ah. Então é 35 metros? Isso, eles Ah, se encontraram na posição 35 metros, exatamente. Os dois estavam na posição S igual a 35 metros quando eles se encontraram, beleza? uhum. Isso. Então, é aquilo que eu falei para ti ontem. Quando tu obter um resultado, tu tenta interpretar o que o resultado significa. Tá. Então, se tu está encontrando uma posição e deu 35, então, eles, numa regona, que tem lá o risquinho 35 metros, é lá que eles se encontraram. Então, vê se faz sentido essa resposta. A primeira bola está na 15, a segunda está no 45. Se eles vão se encontrar, eles irão se encontrar numa posição entre as duas. Uhum. 35 é um número entre 15 e 45? É. Então tá certo, né? Então pelo menos faz muito Aham. sentido a resposta. É. Beleza. Ótimo, muito bom. Beleza, eu gostaria que você tivesse um pouco mais de segurança nesse problema. Hein? Tá. A 43 é um pouco mais simples. Agora que tu fez, tu pode utilizar a que tu fez como referência para conseguir fazer a 43, que tal? Ok. Beleza, quando tu terminar, daí tu por favor me manda uma foto da conta no WhatsApp, tá? Tá bom. Isso, beleza, vai lá. Tá conseguindo fazer tranquilinho aí? Uhum.
Agora que eu vi a fórmula certinha como faz, tá me ajudando mais. Show. Aí sim. Caramba, eu já tô extremamente cansado. Desculpa qualquer coisa aí, tá? Não tem problema. Eu também tô meio cansada. Hoje eu tive aula o dia inteiro. Eu dei aula de. Nossa próxima aula é amanhã ainda, por cima tem 2 horas de aula. Uhum. Amanhã que horas? Amanhã é às 15. 15? Tá bom. Minha namorada tá aqui jogando Pokémon Unite. Viciada aqui. Ah, pode jogar. Abaixa um pouco aí. Tá, alguma coisa deu errado. Vai fazer até conseguir sozinha. Isso aí tu já tá no nível de conseguir sozinha. Dá uma lida, dá uma interpretada, olha o programa que tu fez anteriormente que tu vai conseguir. Tipo, é o mesmo problema, né? Hum? É o mesmo problema, só que dessa vez ele já nos deu as equações. Tipo, é mais fácil ainda. Uhum.
Alguma dificuldade muito hard aí? Não, é que eu tô pensando muito aqui, calma. Não, mas me fala aí então, vou te dar uma luz. É porque, tipo, o meu tempo deu 5 horas. Tudo bem? Qual o problema? Só que, tipo, as contas pra ver a posição do encontro tá dando diferente. Como assim? Tá dando, um tá dando 370 e o outro tá dando 110. Ah, tudo bem, significa que você entendeu o problema. Isso é ótimo. Bem, tem Entendi? que dar igual, né? Tem que dar igual e não É, deu tem que dar igual. igual. Só que o que será que tu errou então, né? Muito provavelmente foi na hora de igualar. Eu acho que eu sei que tu errou. Na hora de passar as coisas uma para cada lado, você não trocou o sinal. Eu troquei o sinal. Tá, vamos lá. Então você fez 30 menos 80t igual a 10 mais 20t, né? Uhum. Daí você passou 80t para o outro lado e o 10 para o outro ficou 20 igual a 100t, ou 100t igual a 20. Isso, 100 é igual a 20. Muito bem. Então, se você dividir 20 por 100, dá quantos? Se tu errou a 5. mesma... Lembra que na aula passada eu falei que uma coisa só me irritava? Que é quando 5 a anos. pessoa divide, é para dividir o pequeno pelo grande, e daí faz a divisão do grande pelo pequeno? O quê? Aí, ó. Exatamente. 20 dividido por 100 não é a mesma coisa que 100 dividido por 20. Ah, Você fez 100 dividido por 20 quando era para fazer 20 dividido por 100. tá bom, calma. Isso. Eu falei que essa era a única coisa que eu ficava frustrado quando o aluno errava. Porque. Desculpa, professor. Por quê? Por quê? Me explique, Senhor Deus, me ajuda a entender isso. Porque a pessoa acha que é sempre o número maior dividido pelo menor. Eu não consigo entender isso. Não pode errar uma coisa dessa mais. Tá, deu 0,2 As aqui. frações, no geral, o nome fração já vem do grego, lá pedaço, porque é o pedaço de algo inteiro. E isso só ocorre quando o número de cima é menor que o de baixo. Então é normal que uma fração seja o número de cima menor que o de baixo. Agora sim, deu quanto agora dessa vez? 0,2. Isso, 0,2. E como você igualou posições, significa que é 0,2 alguma coisa de tempo. Se você está falando de horas aqui, é 0,2 horas, ok? Uhum. Isso. Agora, faça novamente o teste e verifique que as posições vão ser iguais. Tá. Tô zoando, tá? É normal errar isso. Eu erro essas coisas o tempo todo. Nossa senhora. Se tu visse os erros que eu cometo nas aulas da faculdade mesmo, eu falo uma coisa assim, ó. Tipo, fico repetindo 15 vezes a coisa. Porque eu falo, ó, eu erro isso o tempo todo, eu erro isso o tempo todo, eu erro isso o tempo todo. Aí chega na hora eu erro de novo. Então a coisa mais normal que tem é errar, tá? Pode ficar tranquilo. Ok, agora deu certo. Aí sim, garota. Tô feliz por você. Então. Muito bem.
Tem que mandar foto? Não. Se tu tá falando, eu acredito. Uhum. Agora vamos continuar aqui. Vamos ver o próximo assunto. Falando várias coisas aqui, que eu acho que é o suficiente que vai cair na tua prova. Agora vamos falar de movimento com aceleração. Ok? Uhum. Então, tudo que nós estávamos vendo até agora eram movimentos com a velocidade constante. Se o movimento era com velocidade constante, o que ocorre, né? Ocorre o básico. A aceleração, a velocidade não vai mudar. Okay? Não muda. Uhum. Então, como que isso se dá? Bem, isso se dá por vários motivos que tu vai ver quando você for resolver as leis de Newton, principalmente, tá? E, basicamente, então, tu vai ter várias situações devido a forças e coisas do gênero, energia e tal. Okay? Agora a gente está preocupado só com o movimento em si. Apenas com o movimento em si. A gente não precisa se preocupar com as causas. Então, só precisa saber uma coisa. Então, esse movimento que a gente estava vendo até agora, a velocidade era constante. Bem, só que a velocidade ela pode alterar-se. Quando ela se altera devido a uma grandeza chamada aceleração. Você deve ter visto teu pai e tua mãe andar de carro, eles pisam no acelerador para que o carro mude de velocidade, né? Ele aumente a velocidade ou diminua a velocidade, certo? Uhum. Perfeito, muito bem. Então é necessário que exista essa aceleração. A aceleração ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Então vai acontecer o óbvio. Quando for positiva, a velocidade aumenta. Por exemplo, quando tu aperta no acelerador, você está empregando uma aceleração positiva. Tá? Bem até aí? Uhum. Note que aqui é uma coisa que tu vai ter que decorar e aceitar, só aceitar, tá? O que ocorre, no fim das contas, é o seguinte. A aceleração ela é sempre constante, sempre. Ela sempre vai ser o mesmo valor, tá bom? Uhum. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar da aceleração da gravidade. Uhum. Pois é. A aceleração da gravidade, por mais bizarro que seja, ela é sempre a mesma. Então, aqui no Japão, em qualquer lugar, ela vai ser o mesmo valor. O mesmo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso é meio estranho, porque a gente vê tudo variando, né? O tempo varia, a posição varia, a velocidade varia, mas a aceleração, quando ela existe, vai ser constante. Não tem nenhuma conta que tu vai ter aceleração variando. Estamos combinados? Sim. Se tu achar por algum motivo que na tua conta deu uma aceleração que varia, pode ter certeza, você está errada. Eu já trabalho com física há 15 anos e nunca na minha vida eu vi uma aceleração variando. Não tem nem nome isso. Normalmente as coisas têm nome, né? E não existe um nome para uma aceleração que varia. Tá? Então, guarde isso, guarde isso. Se tu pensar que a aceleração está variando, você está errada na sua análise. Tá? Uhum. Então vamos continuando. Tendo isso em mente, a próxima ideia aqui, então. Nós temos aqui. Como calcular a aceleração? Agora sim, agora que eu já te expliquei que a aceleração não muda, que ela é sempre um valor constante, agora como que a gente calcula? Bem, eu acabei de te explicar que a aceleração é uma grandeza física que faz a velocidade mudar. Tal qual a velocidade, por sua vez, é uma grandeza física que faz a posição mudar. Né? O objeto só se mexe se ele tiver velocidade, concorda comigo? Uhum. Pois é. Veja que curioso. Apesar. Não, deixa essa explicação para outro momento. Eu não quero complicar ainda mais sua cabeça. Bem, então a gente fazia uma conta bem característica para encontrar a velocidade, olha só. Era o ΔS, ou seja, aquilo que a velocidade varia, a posição, dividido pelo ΔT, tá vendo? Uhum.
Aceleração é a mesma coisa. Aceleração não varia a velocidade, então é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tudo bem? Uhum. Show de bola. Continuando, então. Bem, em especial a gente vai trabalhar com aceleração constante, então eu vou completamente ignorar isso aqui. Agora eu quero te mostrar uma coisa. A unidade da aceleração é isso aqui, ó, metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado, tá bom? Uhum. Então, sempre que tu estiver falando de aceleração, tu vai estar falando na unidade metros por segundo ao quadrado. Novamente, eu dou aula de física há uns 15 anos e eu dificilmente vi quilômetros por hora ao quadrado ou qualquer coisa bizarra do gênero, tá? Uhum. É sempre metros por segundo ao quadrado. Por isso que o professor enche tanto o saco no começo do ano para tu aprender a converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Porque apesar de um problema estar sendo dado em quilômetros por hora, tu não entende direito a aceleração em quilômetros por hora ao quadrado. Então, você vai converter a velocidade sempre para metros por segundo, porque a sua aceleração sempre é dada em metros por segundo. Uhum. Show! Agora, o que significa metros por segundo ao quadrado? É muito esquisito isso. Bem, eu vou te explicar. Vamos pensar na velocidade primeiro para a gente fazer um vínculo. Professores na escola não são de fazer vínculo, mas eu sou. Lembra no problema da aula passada que o carro estava na posição 20, depois foi para 25, depois foi para 30, depois foi para 35? Uhum. Ele estava se movendo 5 metros a cada segundo, não é mesmo? Uhum. E a gente concluiu juntos que a velocidade do carro, ou o que quer que seja, era 5 metros por segundo, porque ele se movia 5 metros a cada segundo. Show? Uhum. Muito bem. Agora vamos pensar uma aceleração, que alguém chega e te fala assim, ó, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Como entender uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Grava o que eu vou dizer, que isso é muito importante. Se tu entender isso, tu vai entender a aceleração. Uhum. Atenção. Se a aceleração de um móvel é 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, vamos supor a seguinte situação. Você está parado e do nada, num carro, né? E do nada começa a acelerar a 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que passando um segundo, você estava parado. Passando um segundo, a sua velocidade vai ser 5 metros por segundo. Passando mais um segundo, a sua velocidade vai ser 10 metros por segundo. Passando outro segundo, a sua velocidade vai ser 15 metros por segundo. E assim sucessivamente. Entendeu? Entendi. Muito bem. Isso ocorre o tempo todo. Por quê? Porque a gravidade ela é uma aceleração, é a aceleração da gravidade. Então, se você reparar bem, um objeto que você solta, inicialmente ele cai com uma velocidade, só que quanto mais ele vai caindo, mais a velocidade aumenta. Ok? Normalmente a gente não vê coisas caindo uma grande distância. Mas pensa num meteoro. Por que quando ele bate na Terra acontece uma desgraça? Né? As minhas tartaruguinhas devem lembrar disso, né, tadinha delas? Estão répteis. Acho que tartaruga é da época dos dinossauros, né? Acho que é. Tartarugas e galinhas. As galinhas são. Então, né? Por quê? Porque o meteoro vem lá da PQP. Então ele cai uma distância muito grande. Então, apesar dele ele não precisa ser gigantesco. O meteoro que caiu no México e destruiu lá os dinossauros tudo, eu acho que ele era do tamanho de uma casa. Não era um negócio muito grande, não. Só que como a aceleração vai aumentando a velocidade gradativamente, como eu te expliquei agora há pouco, a hora que ele bateu no chão, ele estava com uma velocidade gigantesca. Então, apesar dele ser pequeno, causou um estrago gigante. Não é tão pequeno assim, tamanho de uma casa. Mas porra, um bagulho do tamanho de uma casa destruir o planeta por séculos, a ponto dos dinossauros morrerem, eu acho que é pequeno para causar um estrago desse. Entende o que eu quero dizer? Ah, faz sentido. Pois é isso que eu quero dizer, né? O planeta todo, né? Pensa, pô, é o planeta inteiro, cara. O planeta inteiro era dominado por dinossauro e uma coisa do tamanho de uma casa acabou com isso. Entendeu? Então é devido à aceleração. A aceleração, a cada segundo que passa, vai aumentando a velocidade. E a aceleração da gravidade, olha só, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que aconteceu com esse meteoro? Quando ele entrou na Terra,
a cada segundo, a velocidade dele aumentava em 10 metros por segundo. Então, ele veio lá do espaço, né? Chegou aqui, e daí ainda a gravidade aumentando, puf, acabou. Né? Então, bem, eu acho que tu entendeu o que eu quis dizer. A cada segundo vai aumentando a velocidade. Então, né? Vamos pensar. Digamos que você está agora começando a cair na Terra. Você estava parada e você começou a cair. Como a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, no primeiro segundo você vai para 10 metros por segundo. No segundo, 20 metros por segundo. No terceiro, 30 metros por segundo. Então, até chegar no chão, né? Que deve ter os seus, sei lá, 4 mil quilômetros. Imagina a velocidade que você tá. Meu Deus do céu. 40 mil metros. Não, 40. Nossa, é 4 mil quilômetros. Então é 4 mil vezes mil. 400 mil metros. Vezes 10. 4 milhões de metros. Nossa, não quero nem pensar nisso, mas é uma Nossa velocidade senhora, altíssima. É, vai ser muito rápido. muito rápido, por isso que foi um baita do estrago. Show, então é isso aí. Então, aqui tem uma continha. Ele está pedindo para encontrar a aceleração. Então, eu vou pedir para ti, faz tu essa conta até o fim da aula, tá? Se tiver alguma dúvida, olha no enunciado, tá bom? Mas pelo que eu te expliquei, tu vai conseguir fazer, eu acho. Ok. Tá? Qualquer coisa, a equação está aqui. Ok. Daí tem que te mandar foto? Não. Só se tu chegar na mesma resposta, tá bom já. Ok. Linha aí? Sim, senhor, tá conseguindo aqui. Oh, legal.
Me diz uma coisa, essa minha explicação da aceleração ficou mais claro no entendimento do que é a aceleração comparado com o que o teu professor falou? Na verdade, sim. Bom, que bom que eu pude te ajudar, então, porque a gente fala muito de aceleração e não entende o que significa, né? A taxa de variação da velocidade no tempo e o número. O que, que significa aquele número da aceleração que a gente sempre vê e não entende direito? É o quanto a velocidade vai aumentando a cada segundo. Então é isso, olha só. Uhum. Os professores só querem que a gente faça conta e não entende. Ok, acabei, sir. Show, show, show. E aí, chegou na mesma resposta? Cheguei. Opa, que beleza. Então tá bom, parabéns, hein? Ó, novamente, para quem disse que não sabia nada, você está conseguindo fazer tudo sozinho. Olha só que avanço. Ah, Show de bola. Então amanhã a gente continua, tá bom? ok, sir. Então tá bom, até amanhã. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite, sir.